Eu quero oficialmente dar as boas-vindas para todo mundo, para a gente começar um ano novo do programa que a gente tem oferecido através da coalizão de religiosos já há vários anos. O meu nome é Teresa Blumenstein, eu sou coordenadora da Coalizão para a Justiça. E nós somos um grupo de 24 organizações que tem uma acreditação nas Nações Unidas e nós temos muitas experiências, insights das congregações católicas, de igrejas, padres e muitos parceiros da missão. Eu vou dizer muito mais sobre isso mais tarde na nossa sessão hoje, mas primeiro eu queria dar uma rápida introdução do grupo e de mim mesma, antes da gente entrar no assunto. Muito bem. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a coalizão, nós vamos falar quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável, se vocês não souberem. E depois eu vou falar sobre o papel das congregações e a estrutura do desenvolvimento sustentável. Vamos começar com um momento para nos juntarmos e em oração como uma comunidade espiritual. Então, oremos. Deus, que os nossos corações celebrem a reunião dos nossos chamados e das nossas jornadas. Temos a oportunidade de conhecer melhor novos parceiros e novos amigos de muitos lugares da criação. Vamos estar atento à sua presença. Nós somos gratos por essa nova oportunidade para atender a vocês como fonte e substância da nossa missão e identidade comuns. Nós estamos humildes de promover a justiça ambiental e econômica nas nossas comunidades locais e nas nossas comunidades globais. Nos guie nos nossos esforços para colaborar e mudar, para que a gente possa ser mais eficaz, para que a sua generosidade e vá para onde é mais necessária. Amém. Eu vou dar boas-vindas para qualquer pessoa que ainda não se apresentou na caixa de bate-papo. Eu encorajo vocês a fazerem isso.
compartilhando com vocês. Então, o nosso primeiro tópico hoje é para apresentar a coalizão que está organizando e facilitando esse programa durante os próximos 8 meses. Temos acreditação da ONU, todas nós temos representantes que representam essas congregações em Nova York. E nós também temos representantes em outros escritórios das Nações Unidas, como Geneve, Suíça, Nairobi, no Quênia. E nós também temos em comum, nós temos um comprometimento para melhorar o bem-estar das pessoas pobres e também o bem-estar do ambiente. Como grupo, nós temos uma presença geográfica em mais de 100 países. E essas são as organizações que fazem parte da JCOR. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada, vocês podem ver onde vocês se inserem nessa lista. E eu gostaria de dizer que há várias organizações aqui que são uma coalizão de várias congregações. Então, por exemplo, a Conferência Dominicana representa várias, dezenas de
que bastante difícil traduzir em diferentes idiomas. Quero ter certeza que a gente tem uma compreensão. Eu estou trabalhando aqui com o áudio está um pouco quebrado aqui. Não sei se tem um problema com a conexão dela. Se for o caso, se você puder fazer alguma coisa, eu acho que já foi resolvido o problema. Obrigada a todos. A gente realmente precisa trabalhar em equipe. Desculpe, eu tive um problema aqui, a internet realmente ficou instável, mas acho que já voltou e está tudo bem agora. Então, eu gostaria de voltar e dizer o que que a gente quer dizer quando a gente usa essa palavra advocacy. O que quer dizer isso? Então, quando nós usamos essa palavra, são várias coisas. É um guarda-chuva muito amplo. Advocacy significa defesa, na verdade. São ações privadas, ou públicas que promovem movimentos em direção à justiça. Isso pode ser justiça social, econômica, ambiental, mas essa promoção da justiça nos nossos sistemas, nas nossas estruturas, na nossa sociedade. E nós vamos entrar mais tarde em outros exemplos específicos, o tipo de atividade que isso inclui. Isso quer dizer falar ou informar uma comunidade, os líderes políticos, escrever cartas, afirmações, inclui ações públicas, como entrar ou organizar num rally ou uma manifestação, uma demonstração, tudo com o propósito para lidar com injustiça social. Então, algumas coisas importantes para falar sobre a J. bem no começo, é para dizer que há várias formas de conectar-se conosco, além da sua participação nesse programa. Então, alguns de vocês que têm um representante da sua congregação, vocês sempre podem contatar esse representante diretamente e nós temos uma listagem que vocês podem encontrar todos os seus representantes. E eu vou dizer para vocês que todos esses slides vão ser compartilhados por e-mail e eles também vão ser compartilhados em vários idiomas. Então vocês vão ter acesso a todos os links que vocês veem na tela e também todas as informações escritas. Outra porta que está aberta com vocês para conectar conosco. Isso, vocês sempre podem entrar em contato conosco no nosso escritório, que é em Nova York, bem perto das Nações Unidas. Eu já me apresentei e eu quero então tirar um momentinho para pausar e permitir a nossa coordenadora também se apresentar, porque ela está conosco agora. Então, por favor, se apresente. Vocês que estão ouvindo em português, por favor, coloquem na caixa de bate-papo se está tudo bem agora. Bom, muito obrigado. Eu tenho conectado com todo mundo aqui na caixa
eh, bate-papo. É muito bom ver como eu sou, já falou, eu sou Katie Garrison, eu sou coordenadora, então eu tenho o privilégio de trabalhar com a Teresa e eu também coordeno muitas das nossas comunicações, da nossa mídia social e também atualizações sobre o trabalho que sai do nosso trabalho de diferentes regiões e também os recursos educacionais que eu tenho certeza que vocês vão aprender mais tarde. Eu estou muito animada para conhecer vocês. Se vocês recebem informativos, ela é que envia. Ela faz um trabalho muito bom e também tudo é muito informativo. Outra coisa importante que eu quero dizer para vocês é que a gente também tem um site e o site tem recursos que vão muito além de todo o conteúdo que a gente vai cobrir no nosso programa juntos. O nosso site está na tela, jcor2030.org, jcor2030.org. Nós também temos outras páginas de mídia social e eu imagino que hoje em dia a gente está usando um pouco menos e a gente recomenda o nosso site, que é a melhor fonte e a mais, que tem mais informação de tudo. Agora nós vamos entrar na parte mais interessante sobre a sessão de hoje, que é começar a olhar por que que a JCore existe, por que que nós engajamos com o sistema como o sistema das Nações Unidas, quando parece operando em outro campo. Como que a gente engaja como eh, congregações, como tantas coisas, a raiz dessa participação está na educação católica social. E eu tenho certeza de que a maior parte de nós, ou todas nós, estamos familiarizados com esses pilares, esses princípios, esses tópicos que nós vemos no ensinamento católico. Nós somos chamadas à conscientização, somos chamadas à ação em várias frentes diferentes. O nosso chamado nos chama a estarmos a saber os direitos dos trabalhadores, os direitos de todas as pessoas e as responsabilidades que nós temos para proteger e ensinar. Isso nos chama também para uma preocupação específica e nós precisamos cuidar da criação, precisamos eh, ser bons vizinhos para todo o resto do mundo. Nos chama também para a participar, a sermos sociáveis na nossa natureza,
através das formas com as quais nós formamos família e como nós formamos comunidades. Nos chama também a reconhecer a dignidade humana em todas as circunstâncias e também nos chama a genuinamente ter uma solidariedade, reconhecer o sofrimento, que o sofrimento de um é o sofrimento de outro. O bem-estar de um é o bem-estar de todos. E para eh, para não ficarmos bem conosco mesmo, até que todo mundo consiga viver bem em dignidade humana. E desse ponto inicial, eu quero convidar vocês para olhar em algumas sessões, que é um dos documentos mais importantes que já foi produzido. E é o primeiro documento que já foi produzido. Esse é as afirmações da missão das Nações Unidas. Eu acho que conforme a gente fala sobre esse assunto, vocês vão ver algumas coisas interessantes na Carta das Nações Unidas e também aquilo que nos leva para o nosso sentimento. A Carta das Nações Unidas diz: nós, as pessoas das Nações Unidas, e eu pauso para eh, frisar pessoas. Eu quero notar para todo mundo que desde o começo as Nações Unidas se reconhece como uma comunidade global de pessoas. Não é uma organização de líderes políticos, não é uma organização de corporativa, de negócios, é um lugar, um fórum. Então, continua dizendo, nós, as pessoas, nós queremos fazer um trabalho reafirmando a fé nos direitos humanos e também na dignidade das pessoas, os direitos humanos de pessoas, homens e mulheres, das nações grandes e pequenas, para estabelecer justiça, para promover progresso social e melhores padrões de vida, para vivermos juntos em paz, como bons vizinhos, para manter a paz internacional e também para trabalhar promovendo o avanço econômico e social de todas as pessoas. Nós sabemos que as Nações Unidas são apresentadas de diferentes formas, com diferentes, mas esse é o propósito das Nações Unidas e do seu sistema. E nós vemos que durante a história, agora mais de 80 anos, que desenvolveu arcabouços fortes para elaborar essas ideias e fazê-las concretas para que a gente possa realizá-las, lidar com elas. E um dos arcabouços mais importantes que surgiu desse esforço é o arcabouço de direitos humanos. E tem muitas partes, eu realcei algumas aqui. Eu acho que isso vai falar para muitos dos apostolados
e do carisma de muitos que estão aqui. Nós temos aqui a declaração de. eh, Nós temos os direitos civis, econômicos e culturais, e nós tentamos estabelecer um consenso para eliminar a discriminação contra mulheres, para discriminar, eliminar tortura e outras crueldades. Nós estabelecemos os direitos de trabalhadores migrantes e suas famílias, direitos de pessoas com faltas de capacidade, de crianças, discriminação racial, uma forma que a gente pode, precisamos os princípios do ensinamento católico para uma linguagem muito prática e secular. Outro arcabouço que vem das Nações Unidas e que reflete muito os apostolados e o carisma da comunidade global de religiosos, é esse arcabouço que nós chamamos os Objetivos Sustentáveis, os ODCs. Então, para aqueles que não conhecem esse arcabouço, é a agenda para todo o sistema das Nações Unidas, que foi adaptado no ano 2013 e vai continuar a ser a agenda central e arcabouço durante esse ano de 2000 até 2030. E a gente não vai entrar em detalhe para cada um desses objetivos hoje, mas conforme a gente se movimenta através das diferentes versões, que nós tocamos nas preocupações que a gente tem e a gente tenta lidar com isso através dos nossos apostolados. Os objetivos são coisas, por exemplo, como terminar com a pobreza, a fome, assegurar boa saúde, mostrando responsabilidades responsáveis entre ah, pessoas e o resto do mundo. Respeito para todas as nossas ecossistemas e estabelecendo muitas igualdades sociais e construindo sistemas de justiça, e instituições que trabalham para a paz. Então, uma forma de olhar esse arcabouço é uma coisa como um roadmap, e não é a língua que a gente usaria nas nossas comunidades espirituais, mas é uma linguagem que permite que sejamos parceiros, que a gente trabalhe pessoas de todas as fés ou de nenhuma fé, e para todos se juntarem e perseguir esse sonho em comum. E ver essas conexões entre essa entidade política
e o nosso foco espiritual e a nossa abordagem. Primeiro, eu quero compartilhar algumas afirmações que vêm de dentro dos líderes, que parecem ser bastante políticos. E nós também realçamos um secretário-geral, John Wysen, falou: é importante perceber que há um elemento de espiritualidade que é necessário naquilo que a gente faz. Nós precisamos parar de dividir a humanidade entre nós e eles. O que é mais importante é juntos. Outra, outra afirmação que é um consultor e ele é um líder em organizações intrafé e movimentos de muitos tipos. Ele mostrou que as, nós lidamos com muitos assuntos afetando as comunidades globais. E a religião, às vezes, tem um papel social, moral e complementar para para comunidades. Esses serviços e essas entidades governamentais alcançam mais pessoas e estão entrincheiradas em outras organizações, conforme o Dr. Weiner e o Dr. Crum estão dizendo aqui. O trabalho das Nações Unidas requer parceria, requer colaboração com líderes religiosos e comunidades. E nós também destacamos um- algo que o Antônio Guterres falou, ele é o secretário-geral das Nações Unidas, e ele publicou alguma coisa escrita no Laudato Si do Papa. E o secretário-geral falou o seguinte: as dimensões espirituais do trabalho das Nações Unidas geralmente são subapreciadas e não valorizadas. Aquilo que está na carta, paz, justiça, qualidade, dignidade e o trabalho das pessoas humanas, isso ecoa as tradições e os ensinamentos religiosos e chamam todos nós a reduzir o sofrimento humano. Conforme a gente reflete no Laudato Si, o estado do nosso ambiente está quebrado. Isso é um teste político para nós. E, no final das contas, isso é um teste moral. Então, tudo isso junto é aquilo que são pessoas que têm papéis políticos ostensivos e eles dentro, fora a política, o trabalho é espiritual também. E depois, do outro lado, ou em outra abordagem, eu também quero dizer que temos tido muitos momentos importantes, onde nós também mostramos o papel importante da política para aqueles que querem criar um mundo melhor e que a nossa espiritualidade nos direciona. Então, por exemplo, do, do Evangelii Guardian do Papa Francisco, a gente escuta: a política é uma vocação
e uma das maiores formas de caridade, procurando o bem comum, a abertura, a transcendência, que é uma coisa que a gente pode trazer para qualquer congregação, a abertura, a transcendência pode trazer esse mindset que vai ajudar a quebrar as muralhas entre a economia como está funcionando agora e o bem comum da sociedade. Outro exemplo é do Papa Benedito, onde diz que a igreja não pode ficar no acostamento em relação à justiça e precisa estar alerta. Sem isso, a justiça não vai prevalecer. Sem isso, a justiça não pode prevalecer e prosperar. Esforços para trazer abertura das mentes para o bem comum é alguma coisa que preocupa muito a igreja. E depois, não só essa parte espiritual e política, mas os nossos ensinamentos políticos são integrais a todas as dimensões que são considerados nessa das Nações Unidas. Ele fala, nós não temos duas crises separadas, uma ambiental e outra social, mas uma crise complexa que é social e ambiental. Estratégias para soluções precisam de uma abordagem integral, restaurando dignidade e, ao mesmo tempo, protegendo a natureza. E nós vamos então ter uma oportunidade agora para pausar e responder perguntas, mas antes disso, eu quero oferecer um momento para reflexão breve. Eu convido vocês a dar outra olhada a todos esses objetivos sustentáveis. Você vê o carisma, talvez tenha muitos objetivos, talvez tenha um ou dois, mas examine se a gente fosse atingir isso. Você vê o ministério, você vê, nós vamos agora ficar em silêncio e eu vou passar por esses, ou vocês podem anotar para vocês quais são os objetivos mais conectados com o seu apostolado
ou com o carisma da sua congregação? Obrigada por iniciar essas conexões dos ODCs, ação climática
igualdade, educação, educação, água, trabalhando com todas as desigualdades. Antes de eu continuar, alguns dos aspectos de como que a gente indica com as nações, trabalha com as Nações Unidas, eu quero oferecer a oportunidade. Se alguém tiver alguma eh, pergunta daquilo que foi compartilhado, alguma coisa que vocês gostariam de saber em reação ou resposta da qualquer reação que vocês podem querer ter com o grupo antes da gente prosseguir. Se vocês quiserem falar, por favor, levante a mão. Vocês podem fazer isso usando o botão de reação e vocês vão encontrar isso no. Geralmente tem um ícone de coração e vocês vão ver a opção. Se você tiver sua câmera ligada, você pode levantar a mão, também funciona super bem. E se isso não for uma opção, você pode se desmutar e conseguir a nossa atenção. Gabriela, por favor. Para mim, o que chamou a minha atenção foi a parceria política, porque eu vejo que, às vezes, quando os religiosos querem falar, principalmente em situações políticas, geralmente isso não é. Muitas vezes as pessoas falam, sai, pode sair, isso não tem nada a ver com. Tentam silenciar, e às vezes os religiosos também tentam não se silenciar, falam, não, isso não é a nossa notícia, mas quando estão sendo oprimidos e sofrendo, como é que a gente pode fazer isso? Sim, a gente não vive num mundo de silos, é assim que a gente se organiza, mas para falar a verdade, o nosso mundo é feito de interconexões. Bom dia do Brasil. No seu primeiro slide, onde você listou os documentos, eu acho que isso inclui os documentos. Eu acho que ela pediu para incluir alguns documentos. É muito difícil. A gente sabe que as Nações Unidas sempre estão produzindo documentos excelentes, mas sim, isso é importante. Eu acho que a gente consegue achar um espaço para isso. Pode deixar. Sim, Miriam.
bom, olhar para todo mundo. Eu acho que isso é muito bom para nós, porque tem muitos temas que realmente a gente não vê e a gente discute vários assuntos que têm a ver com que nos empoderam, a introdução de excelência e esforços de sermos bons advogados para esse assunto. Muito obrigada, estou muito feliz de fazer parte disso. Estou feliz que você está aqui. Se eu funcionar, se eu pronunciar o nome das pessoas erroneamente, por favor, me ensinem. Bom, o meu nome, eu estou muito feliz de estar aqui e você pronunciou o meu nome muito bem. Eu estou no Congo e nós somos felizes com essa realidade e de ter o nosso carisma, muitos assuntos, o nosso país, a igualdade e hoje nós estamos muito felizes. Nós estamos felizes de poder falar. Muito obrigada. Muito obrigada e bem-vindo, Joseph. Linda, por favor. O áudio dela está bem picotando, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo pegar a tradução. A outra tradutora também está tendo, assim, desafios para pegar o que ela está dizendo. Nós trabalhamos com vários objetivos e para nós é muito encorajador para nós para ver como é que funciona o nosso trabalho. Então, nós não podemos ter um desenvolvimento sem isso. Nós precisamos saber a importância desses objetivos. Não dá para ouvir muito bem o que ela está falando. Isso, na verdade, corresponde ao nosso carisma. Então, muito obrigada a todos. Jean Paul Malou.
Jean Paul, você pode desmutar, por favor, para que a gente possa ouvir o que você está falando? Tudo bem? Estão me ouvindo agora? O relacionamento entre a espiritualidade e a política na história da igreja, o Papa falou sobre esse relacionamento. Sem isso, um pássaro não consegue voar. E os objetivos de desenvolvimento procuram o bem-estar dos homens e mulheres. E nós percebemos que isso é tão bom para ler que a pergunta é a seguinte: como o José falou, nós estamos num país onde nós falamos sobre guerra e algumas coisas humanitárias, mas a gente fala, às vezes, como seres humanos, nós estamos destruindo a natureza, destruindo a ecologia, porque nós temos guerra e não paz, e a natureza acaba sofrendo. Então, o Laudato Si fala sobre a proteção da natureza. Esses tópicos que nós estamos estudando nessa sessão faz algumas perguntas para nós, para o relacionamento entre a espiritualidade, porque muitas vezes os cristãos são políticos. As minhas perguntas são para refletirmos, para o bem da nossa reflexão. Nós produzimos líderes políticas e a gente fala por que que eles saíram. Isso é a minha parte espiritual, essa é a minha parte política. Nós não usamos as lições de um quando a gente está vindo em outro espaço. Então, é muito bom encorajar a nossa espiritualidade e os valores que a gente nutre, que isso deve aparecer, deve estar, na verdade, bem visível em tudo que nós fazemos, em todos os espaços, todas as partes da nossa vida. É um desafio entre
o sistema das Nações Unidas. Muitas vezes as pessoas se referem a pilares de desenvolvimento, o econômico, o ambiental. Eu não gosto dessa forma de entender o desenvolvimento, porque pilares são como um prédio, eles são bem separados, eles não se tocam, é isso que acontece. E eu acho que essa é a imagem errada para nós, porque se a gente entender direito a humanidade estar dentro, da gente pensar em alguma coisa que está no bem-estar do nosso ambiente como um todo. Está muito dentro, não está separado, não está do lado. E a economia, nós falamos de desenvolvimento econômico, é assim que a gente interage como humanos com o resto do mundo natural. É uma forma da gente compartilhar e mexer com recursos, não está separado do ambiente e também não está separado dos nossos relacionamentos. É muito importante fazer essas perguntas. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui para explorar tudo isso conosco. Teve outra mão que levantou, acho que eu vi. Temos parceiros de congregações religiosas. A próxima coisa que nós vamos falar é sobre os detalhes práticos de como que a gente engaja com essas pessoas. Aqui nós temos um mapa pequeno, simplificado, do sistema complicado que a gente chama de Nações Unidas. E com essa estrutura complicada, há um processo para acreditação de organizações não governamentais. E eu sei tipicamente que congregações não pensam sobre nós como ONGs dentro desse sistema. Isso é a categoria aonde nós estamos. Ou você é governo ou você é ONG. E não há outras categorias para aqueles que estão participando. Nós somos compreendidas, nós obtemos a nossa acreditação através da bolha aqui, a- o Conselho Econômico e Social, mas realmente é o nosso papel porque nós não estamos dentro do sistema. Nós não somos parte das Nações Unidas. É o nosso papel participar desse sistema total. E temos mais ou menos 30 ONGs que têm uma acreditação e que representam um ou várias congregações religiosas de católicos.
O que significa estar acreditado? Isso quer dizer que nós podemos participar em procedimentos das Nações Unidas de certas formas. Então, uma das coisas que nós podemos fazer é fazer afirmações orais. Então, nós podemos falar sobre, em algumas conferências, nós podemos enviar afirmações, nós podemos representar diferentes governos, nós podemos participar em muitas conferências, podemos patrocinar eventos, nós temos espaços que são bem próximos às Nações Unidas e esses eventos vão ser oportunidades para nós trazermos membros da nossa congregação, as comunidades com as quais trabalhamos. Compartilhar com aqueles que estão. Nós também podemos acordos, documentos, declarações, sempre está sendo negociado. A gente sempre pode enviar as nossas recomendações sobre idiomas, sobre ideias que devem ser incluídos nesses documentos. E outra parte muito importante do nosso papel é que a gente pode eh, submeter os nossos insights e aspectos em termos de comentários no progresso de várias nações, na entrega de desenvolvimento sustentável e direitos humanos. Como vocês podem imaginar, isso quer dizer enviar relatórios onde não tem progresso. Então, de alguma forma, nós estamos mantendo os olhos abertos com o sistema das Nações Unidas, mas também estamos compartilhando o que a gente aprendeu, olhando de perto tantas comunidades no mundo, e principalmente no nosso caso, aqueles diferentes grupos vulneráveis que nós devemos servir. Nesse ponto, nós temos representantes de congregações ou de religiosos por várias décadas, e o trabalho estabeleceu uma reputação e estabeleceu uma qualidade de voz que eles trazem para a conversa. A sua voz é uma voz especialista, porque constantemente você está dando insights de todo o seu trabalho, todos os seus apostolados para os mais excluídos, os mais vulneráveis ao redor do mundo. A sua voz também é reconhecida como uma voz imparcial. Você representa comunidades que representam tantas nações e vocês não têm uma identidade. Então, não é uma região ou um lugar apenas. A sua voz também é reconhecida como ser uma voz de credibilidade, porque como você vive a sua vida, pratica os seus valores, trabalha com dignidade, a sua voz tem credibilidade e peso, a sua sinceridade é entendida.
A sua voz também é uma voz consistente. Você, os seus representantes têm posições que estão baseados nas constituições da congregação, nos princípios da nossa fé, que são, claro, mais antigos do que as Nações Unidas e mais antigos do que parte das Nações Unidas. E isso traz instabilidade para as governações, os governos que estão acontecendo. Todos nós sabemos e todos nós vemos a posição de um governo pode mudar muito de um ano para o outro, dependendo de quem está na liderança nessa época. E quando isso acontece, sempre há uma ameaça que se apresenta ao progresso que nós conseguimos fazer como uma comunidade global, estabelecendo direitos, estabelecendo um consenso sobre o que é errado, sobre o que é certo. Então, nesses momentos, quando há esse desequilíbrio, entre apoiar os direitos ou não, e isso está sempre empurrando em nome de direitos, justiça e paz. E outra qualidade muito importante é que a voz precisa ser muito colaborativa. Comitês para todos os tempos que nós estamos aqui e trabalhando dessa forma não só tem mais uma voz mais eficaz comunicando, também não precisamos de glória individual e também não precisamos de manipulação ou controle. Esses são os comitês de coalizão que são muito bem atendidos pelos representantes. Isso não é, são só representantes, mas nós somos representantes, então vamos aguardar as pessoas que não falam inglês, os comitês que mais são, eh, mais populares são aqueles que trabalham com assuntos de tráfico humano, desenvolvimento financeiro, ou seja, a utilização e da onde vêm os fundos para desenvolvimento, um grupo. Não entendi o que ela falou. Acho que é pessoas que não têm onde morar. Igualdade social, um grupo dedicado aos direitos de imigrantes, um grupo com os direitos de pessoas indígenas, um grupo dedicado à mineração,
preocupado com o trabalho de todas as indústrias extrativas, bem como direitos humanos. Um comitê no status das pessoas e um grupo humano que trabalham com igualdade de gênero. Também somos parte do comitê de ONGs, que junta ONGs representando diferentes tradições de fé e diferentes backgrounds de fé, diferentes origens, né? Há muitas outros comitês, mas essas são aonde a gente vê as representações mais fortes de ONGs. Eu quero pausar porque eu sei que eu acabei de falar muita coisa em poucos minutos, então eu quero pausar. Se alguém quer algum esclarecimento de como que a gente engaja com o sistema das Nações Unidas. Muito bem. Vocês são ouvintes ótimos, vocês já absorveram tudo mais rápido. Muito bem. Olhando para trás, ao histórico das representações nas Nações Unidas e como a gente tem trabalhado. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o que nos juntas. Todo mundo está familiarizado com o exercício de ler o sinal dos tempos, sempre assegurar que nós trazemos novidades quando nós precisamos, quando nós precisamos de novos vinhos. Um sinal dos tempos que nós podemos ver agora são coisas que estão pedindo para nós trabalharmos em coalizão. Ou um sinal é que a gente vê uma tendência, não em todas as congregações, mas também na vida religiosa, nós vemos uma tendência. Isso requer ações. Nós precisamos adotar abordagens mais criativas, abordagens que permitem com que a gente retenha a sabedoria e os carismas das nossas congregações individuais e, ao mesmo tempo, ter acreditar na força dos nossos números e também muitos parceiros que todos eles têm uma parte todos eles fazem parte de uma única missão e têm um senso comum. Precisamos
Nós temos a sustentabilidade quando a gente considera que qualquer congregação pode não estar por aí para sempre, ou talvez não consiga estar num lugar específico para sempre. Nós precisamos nos fazer essas perguntas difíceis. No dia em que nós não pudemos mais ter um apostolado, como que a dignidade daqueles a quem servimos, como nós vamos manter? Se a gente não estiver aqui, como que a dignidade dos outros, como nós vamos manter? Quais sistemas vão assegurar que os direitos são protegidos e preenchidos, vão poder viver dignamente na nossa ausência? Outro sinal importante dos tempos que nos chama à coalizão é que a gente vê que os espaços políticos estão se fechando e são menos receptivos. Vemos que muitos governos estão menos democráticos e estão mais difíceis. Nós vemos o valor de falar com uma voz unificada, porque falar dessa forma permite com que a gente use os espaços, use as oportunidades que estão disponíveis para nós e proteja essa oportunidade para que não fiquemos menores, para tentar preservar as oportunidades para as pessoas de qualquer nação. E outro sinal dos tempos é a adoção dos objetivos de sustentáveis. Isso foi adotado nos anos 2015 e foi adotado unanimamente, ou seja, cada governo concorda que isso seria uma prioridade e que fariam todos os esforços para atingir esses objetivos até o ano 2030. Com essa agência, todo mundo concorda numa visão comum para aliviar o sofrimento humano e o sofrimento em geral. E nós que estamos nas Nações Unidas, nós vemos isso como uma real oportunidade e um chamado à ação para toda a comunidade religiosa através do mundo. Esses objetivos são lindos e isso é uma reflexão para o reino e a cidade de Deus, onde as pessoas podem viver em dignidade e as pessoas podem viver sem interferência. E a ideia, isso é uma coisa que a gente queria ver se tornando realidade, mas a gente sabe que é muito fácil ter palavras bonitas no papel e é difícil e há uma chance
muito boa, que a não ser que muitas pessoas saibam dessa agência, engajados, que fosse preenchido, há uma chance. E aqueles que se beneficiam é um segmento muito pequeno da população. E as pessoas que nós servimos, os mais marginalizados, os mais vulneráveis, seriam deixados para trás, sem ter os benefícios desses objetivos. Então, essa agenda é um chamado de ação para toda a comunidade global, não só implementando esses objetivos, muitos de nós por muito tempo, mas também monitorar o progresso para a conquista desses objetivos em cada uma dessas nações, para assegurar que estavam sendo implementados. E isso precisa incluir os mais pobres e os mais vulneráveis. E pensando as nossas comunidades, os mais vulneráveis, onde nós estávamos numa posição de monitorar muito esse progresso. Em muitos lugares não há a entrega dessas promessas. Então, qual o propósito desse programa? Que é ser parte de um monitoramento do progresso desses ODCs. Então, a primeira introdução desse, antes de, esse é um programa de treinamento para uma Conferência das Nações com um nome comprido. Então, a gente não vai para que todo mundo saiba, o número completo dessa conferência é o Fórum de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável. Mas a maior parte do tempo a gente se refere a essa conferência como a HLPF, que é o resumo em inglês. Então, para aqueles que estão participando, ou esses participando em francês, FPHN, e essa conferência é o mecanismo designado ou processo através do qual as nações do ano monitoramos o progresso para atingir os objetivos sustentáveis. E isso acontece em julho, e nessa reunião, as nações são convidadas a oferecer uma apresentação sobre os seus progressos nacionais para atingir os ODCs.
E essa conferência também é uma oportunidade para as nações proporem como elas podem fazer diferenças ou melhorias da forma de implementar os objetivos para acelerar todo o progresso. Então, conforme uma comunidade dedicada aos pobres, nós também somos chamadas para engajar nessa conferência esse HLPF. E como parte do nosso engajamento, vai ser olhar e ver como que os nossos líderes políticos estão apresentando a história do nossos realidade, mas tem outra forma que a gente pode participar, que é trazer as nossas histórias. Então, nós precisamos ter esse serviço e nós trazemos esse serviço para essa conversa global, para que não sejam esquecidos ou não estejam no relatório. Então, a última coisa que nós vamos fazer hoje, nós vamos falar sobre os detalhes logísticos para o resto do nosso programa, que vai continuar de agora. Mas antes de eu entrar nesses detalhes, eu vou pausar mais uma vez e perguntar se alguém tem alguma pergunta, se alguém pode esclarecer ou quer esclarecer algum ponto para nós sobre o que está nos juntando para engajar nesse processo. Todo mundo está confortável. Vamos prosseguir. Aqui estamos no começo de uma jornada de 8 meses para engajar nesse processo que nós chamamos o Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos ter uma série de reuniões como essa que vão proporcionar orientações importantes e informações e vão ajudar a facilitar o nosso engajamento, o que nós completamos, nós também vamos nos juntar através do Zoom em fevereiro, em março, maio, junho. Depois, julho, nós vamos ter bastante atividade entre na conferência de Nova York e depois nós vamos ter uma sessão final depois da conferência. E isso vai ser em agosto. E cada um desses chamados vão acontecer no mesmo horário que esse chamado, ou seja, das 14, vai depender da onde estamos, onde nós temos a prática de mudar o nosso relógio 2 vezes por ano. Para nós vai mudar
Eu vou lembrar. Outra parte importante dessa jornada vai ser um convite para participar, onde todo o mundo vai se juntar, outros onde vocês vão poder voltar, onde na mesma região do mundo, uma oportunidade para se conhecerem e para compartilhar insights e desafios que podem ser únicos para a sua região. Essas oportunidades, vocês vão ser convidados para participar virtualmente no Fórum Regional de Desenvolvimento Sustentável. Isso acontece todo ano entre os meses de fevereiro. Cada região tem seu fórum, cada fórum regional. E isso são parte do processo que leva ao Fórum de Alto Nível de Desenvolvimento Sustentável. Vocês podem ver os dados aqui para cada região e para alguns é mais fácil participar virtualmente do que outros, mas sempre tem algumas sessões que a gente pode entrar virtualmente em cada um desses fóruns. E eu vou proporcionar todos os links e todos os detalhes para ajudar vocês a conectarem com o fórum da sua região. Mas para vocês saberem, essas são as datas onde o fórum vai acontecer na sua região. Então, guardem isso na sua cabeça. Nós também vamos ter chamados em diferentes épocas. A primeira vai ser, nós vamos ter um irmão, vai ser uma forma de encontrar pessoas da sua região e se conhecerem, conforme a gente começa esse processo junto. E a segunda oportunidade de se juntar vai ser no mês. Vocês todos vão ter oportunidade de ver uma oportunidade do seu relatório para chegar nesses ODCs. Então, nessas regiões, vocês vão poder trocar as suas reações iniciais daquilo que vocês veriam nos seus relatórios. E as datas vão ser escolhidas para por vocês como um grupo. Então, eu vou estar mandando e vou pedir para cada um encontrar a melhor data e o melhor horário para cada grupo. Outra parte importante desse processo vai ser engajamentos de vocês. Então, como eu mencionei mais cedo, depois de cada, eh, eu vou compartilhar os slides
e depois eu vou apresentar os slides, eu vou apresentar isso em 4 idiomas e eu vou dar instruções de algum tipo de reflexão, o que fazer entre os chamados. Vai ser uma lição de casa, isso vai ser uma parte muito importante, como você pode engajar com esse processo. Ah, então, essa atividade vai ser uma parte muito importante que vir a esses chamados não é a única parte, mas a ação entre isso é muito importante. E se vocês não estiverem disponíveis e não puderem atender a qualquer chamado, lembre-se que vocês podem voltar à gravação para que vocês não percam nenhuma informação importante no caminho. E quando a gente chega em julho, vai estar na hora da conferência em si. E alguns de vocês podem estar planejando vir a Nova York para a conferência. Isso não é um componente necessário, porque é possível seguir o fórum virtualmente. Depois disso, vocês vão poder ver qualquer fórum que vocês quiserem. Você, vocês têm vidas muito plenas, então vocês vão ser encorajados a ver a apresentação que vão ser feitas pelos seus governos. Essas apresentações são apenas 15 minutos de cada, e cada um de nós vai poder tempo, e vocês não precisam estar disponíveis exatamente no tempo que o seu governo está reportando. Isso é uma coisa que vocês devem prestar atenção, se o seu país está reportando nesse ano. E depois nós, se vocês quiserem participar ainda mais, discussões. Então, quaisquer eventos que vocês possam ou querem atender e participar. Depois nós temos um- uma culminação desse processo que vai ser cada um de vocês vai ser solicitado a participar desses webinários que a gente chama do laboratório. E essa série vai acontecer de 27 a 31 de julho esse ano, e esses vão ser 5 chamados de Zoom, e cada um vai ser dedicado a um dos temas ou áreas de foco para esse LEPF desse ano. Então, esses temas são os objetivos nesse grupo de objetivos sustentáveis, são os 6: água potável e desenvolvimento sanitário para todos, energia para todo mundo, e objetivo 9: estrutura resiliente, industrialização sustentável e cidades sustentáveis.
vamos falar quando a gente chega mais perto, mas só para dar para vocês uma ideia geral dessas atividades que nós estamos construindo. Nós vamos pedir uma apresentação como as observações, o progresso, um bom apostolado que contribui para o atingimento desse objetivo. Nós vamos discutir tudo isso muito mais em detalhe mais tarde, mas eu queria dar para vocês um sentimento dessa jornada na qual nós estamos embarcando hoje. Mas por agora, vamos só falar dos próximos passos nessa jornada. Quando você receber os slides e as gravações, vocês vão receber um link para registrar para o nosso próximo chamado, dia 20 de fevereiro. Por favor, se registrem assim que vocês puderem. E também olhem a sua caixa postal, onde vai ter o convite para entrar com os outros delegados da sua região. E nós vamos agendar esses chamados em 9 de fevereiro e vocês vão poder decidir o melhor dia como um grupo regional. E depois eu vou mandar os participantes. Nós vamos ter então esse chamado global. Então, muito obrigada, muita informação. Prometo que vocês vão receber tudo isso por escrito, para vocês poderem se referenciar a qualquer detalhes que vocês possam precisar. Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria, de fazer, algum comentário antes da gente fechar a nossa sessão de hoje? Muito obrigada por essa apresentação maravilhosa. Pelo menos nós estamos começando a entender do que se trata. Muito obrigada pela introdução maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada por estar conosco e começar em essa jornada. Obrigada, Teresa. Isso foi muito interessante, muito bom ouvir o tipo de trabalho que as Nações Unidas fazem. A minha pergunta é o seguinte: você sabe quais são os países que vão estar participando dessa conferência em julho? Eu estou na Noruega. Eu acho que a Noruega está entre eles, não é? É isso mesmo. Bom, quando a gente fez os convites para esse programa, nós sempre tentamos convidar os membros da congregação que ou estão vivendo num país que vai reportar ou que tem uma experiência significativa de um dos países que vai reportar. E a Noruega é um deles, então é por isso que o convite foi feito, mas eu vou dizer.
Pode ter outros aqui que estão vindo de outro país, que não está reportando esse ano, e enquanto o programa em si vai ser um pouco. Se você não está fazendo uma coisa, nós temos impor- informações valiosas no programa que pode ser aplicado além dessa conferência das Nações Unidas. Então, vocês também estão muito. ah, eu vou colocar um link aqui na caixa, onde vocês podem ver a lista de todos os países que representaram nesse ano no ALPF. E esse é um link que vai ser compartilhado com você no e-mail, que faz o follow-up de se vocês não pegarem mesmo, você isso no meu e-mail. Muito obrigada. Foi um prazer. Linda. Vamos, eu queria dizer obrigada pela apresentação maravilhosa e muito bem feita. Obrigada, eu aprecio muito e nós vamos passar para todos os colegas que são da coalizão que eu trabalho aqui em Nova York. Sim, irmã Júlia. Amém. Muito obrigada. É isso mesmo. E, na verdade, quando as coisas estão mais difíceis, é aí que fica mais fácil continuar. Então, saibam que vocês vão receber vários materiais meus através do e-mail, então prestem atenção. E eu também vou estar criando um grupo de WhatsApp para esse trabalho, para todo mundo que registrou. Então, isso vai nos ajudar, porque eu sei que muitos de nós olhamos o WhatsApp mais do que e-mail. Então, eu vou mandar. eh, Quando há novos slides ou alguma coisa, a gente vai mandar um alerta no WhatsApp e também eh, tudo para que todo mundo possa ficar engajado e juntos. Mas por agora, eu quero agradecer vocês por dedicar esse tempo precioso para estar aqui. Eu acho que os membros dessa comunidade podem ser alguns dos mais ocupados do planeta. Eu sei que o tempo de vocês é muito precioso e eu agradeço muito de vocês colocarem energia nisso e eu espero que vale a pena para todos vocês e que todas nós possamos achar novas formas para contribuir para a justiça e paz, conforme a gente continua nesses 8 meses juntas e para frente também.
Vamos nos ver no e-mail, no WhatsApp e vamos nos ver no dia 29 de fevereiro. E muito obrigada às nossas intérpretes, a Ana Gabriela, a Vivian, muito obrigada. Muito obrigada, até a próxima. Thank you. Tchau.